Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você vai conferir uma pesquisa de intenção de compras apontando o gasto médio de mais de R$ 550 do consumidor maranhense nesse Natal. Mas olha, o Procon alerta também, viu, para que o consumidor fique atento aos preços e à qualidade desses produtos. E um estudo feito aqui no Maranhão avalia a comercialização do chamado crédito de carbono, gerado exatamente através dos nossos manguezais, um dos maiores do Brasil. E você vai ver ainda o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior. Tá no ar, é o nosso Revista Maranhão. E que bom, mais uma semana começando, graças a Deus, que seja com o pé direito, né? Afinal, a gente está nesse mês, o mês de dezembro, esse mês de reflexão, mas esse mês também que a gente precisa se animar, não é não? Poxa, 12 meses, né? Se passando, o ano inteiro, e graças a Deus a gente está por aqui. Então, que a gente possa ser grato nessa semana, que você possa ter positividade e também forças, viu? Para continuar aí a sua caminhada. E a gente vai começando aqui o nosso Revista Maranhão falando exatamente desse tempo, né? Porque está faltando um pouquinho, assim, né? Um pouco mais de 10 dias para o Natal. Você já está se organizando por aí? Mas olha, o comércio está entrando em ritmo acelerado para esse aquecimento nas vendas. E uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços, que é a FEComércio, está mostrando que o gasto médio para as compras vai ser de aproximadamente R$ 550. Chegou o período de maior intensidade no comércio. O Natal é a época do ano que mais aquece a economia no Brasil. Somente em São Luís, a movimentação deve ser de mais de 166 milhões de reais. O número faz parte de um levantamento anual realizado pela Federação do Comércio de Bens e Serviços, a FEComércio do Maranhão. Segundo a pesquisa, o consumidor ludovicense pretende gastar, em média, R$ 554 nas compras de Natal, que envolvem presentes e todo o gasto para o dia da festa. Esse período, os consumidores eles vão às lojas com uma maior intenção, né, de compra, tanto que nos fez projetar aí um faturamento para a data de um pouco mais de 160 milhões. São itens de menor valor agregado, mais direcionados a vestuários, sapatos e teve essa intenção aí de compra de 2 produtos. Isso é a maior, a partir do momento que a gente conseguiu tabular esses dados, isso é a maior parcela, né? O preço salgado de muitos itens tem feito muita gente pensar em dar apenas uma lembrancinha. Vai dar presente nesse Natal? Vou sim. Deve gastar mais ou menos quanto em presente? Uns R$ 400, mais ou menos. Para esse Natal, a senhora pretende dar presente para alguém? Para meus netos. Pretende gastar mais ou menos quanto com os presentes? Presentes que sejam do coração, não importa, eu acho que o preço, né? Então, para mim, o que vale é a intenção. Eu acho que sim, para todos meus filhos, mulher, esposa. Deve gastar mais ou menos quanto, só em presente? Não é muito não, R$200. Uns 200 mais ou menos? Por aí, uns 200. E os presentes vai ser presente mesmo ou só lembrancinha? Só dá saudade de comprar lembrança, né, 200. A pesquisa da FEComércio também mostra que 61,7% das pessoas pretendem gastar mais com roupas e acessórios. Os brinquedos aparecem na sequência, é a escolha de 46,5%. Sapatos, carteiras, cintos e bolsas estão na lista de 43,4%, enquanto que perfumes e cosméticos devem ser comprados por 33,3%. Faltando pouco mais de 10 dias para o Natal, a movimentação na Rua Grande é intensa. O comportamento de compra reflete qual estratégia o consumidor vai usar. 75,7% vão procurar promoções, enquanto que 63,5% vão atrás de preços competitivos. Mas na hora do pagamento, a maioria dos consumidores deve escolher o cartão de crédito. Dinheiro ou Pix deve ser usado por 47,2%. Já o débito é a opção de 34,4%. Com mais gente optando pelo pagamento no crédito, as dívidas devem crescer. Para que a inadimplência não siga o mesmo caminho,
Tudo vai depender da organização financeira de cada consumidor. É um período em que as pessoas estão consumindo mais. Se endividar é positivo a partir do momento que a gente verifica a questão do consumo. Automaticamente a pessoa está consumindo, ela está se endividando. Mas a gente consegue verificar que a inadimplência, através de outras pesquisas da federação, tem diminuído. Então, é um período, porque a gente vem se consolidando com várias datas para o comércio, que começa no Dia das Crianças. Agora a gente tem a Black Friday, que está se consolidando como uma data muito importante para o comércio local. E agora com o Natal, que é a melhor data para o comércio. Então, é um período em que as pessoas pretendem lançar a mão mais desse consumo imediato e, com isso, se endividar um pouco mais, partindo do pressuposto que esse consumo, esse endividamento é um consumo positivo para o comércio. Olha, exatamente sobre esse tema, eu converso agora com o diretor de orientação e atendimento ao consumidor do PROCON, o Ricardo Baltez. Ele vai conversar com a gente e dar dicas também de como é que esse consumidor pode e deve se comportar nesse período. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Olha só, a gente mostrou agora, né, que é inevitável. As pessoas, elas buscam, né, faltando poucos dias para o Natal, buscam de uma forma mais intensificada produtos específicos, né? Mas o que esse consumidor tem que ficar atento, Ricardo? Nesse período do final do ano, é muito importante que o consumidor, ele de fato aproveite as oportunidades, mas ele também tenha muita atenção. Até porque a gente sabe que existem os bons fornecedores, os maus fornecedores e também aqueles criminosos que estão buscando uma oportunidade para aplicar golpe nesses consumidores. Então, nesse final do ano, a gente tem alertado aos consumidores, a gente já tem feito um papel preventivo sob a diretriz da presidente Karen Barros, a gente tem feito um papel preventivo para informar desde o período da Black Friday e já aqueceu o mercado e até o final de dezembro tem essa relação de consumo mais forte. E a gente tem orientado que eles sempre, ao realizar essa compra, eles fiquem atentos, principalmente nas compras online. A gente orienta que o consumidor ele busque utilizar o cartão de crédito, aquele cartão de crédito, não o físico, mas o cartão de crédito online. Tá? Assim, todas as vezes, todas as transações, ele é mais seguro. Além disso, o consumidor ele tem que ter muita atenção ao entrar nos sites. Hoje, com a inteligência artificial, isso é uma dica que o PROCON tem dado, a inteligência artificial tem feito com que os fraudadores eles criem sites similares aos sites de grandes fornecedores, e o consumidor, que é a parte mais vulnerável, no momento que ele vai entrar naquele link, ele pensa que é o site oficial, mas às vezes não é. Então, muito cuidado ao acessar os links. Esses links geralmente são enviados por SMS. O meu celular mesmo está cheio de SMS, com links promocionais, os e-mails, o WhatsApp. Então, quando você receber um link por meio de uma conversa do WhatsApp, se não for aquela pessoa que você já conhece, ou você não tem o contato salvo, o ideal é nem abrir esse link. E se abrir o link, a gente orienta que não abra, mas se abrir, tomar muito cuidado ao efetuar essa compra ou adquirir o produto ou o serviço. Inclusive fazendo comparações, né? Porque como você colocou muito bem, é muito parecido, impressionante como eles estão sendo fiéis, né, a replicar certas páginas. E aí, quando você faz exatamente essa busca, né, para ter esse cuidado, isso não que isso vá de alguma forma fazer com que você não caia nesse golpe, pelo contrário. Sim. Acho que a atenção tem que ser cada vez mais redobrada, né? Isso. E na verdade, esse modus operandi desses criminosos, ele tem sido cada vez mais especializado, né? Às vezes esse modus operandi ele vem com um cupom que ele tem um prazo de 5 minutos para você efetuar a compra. Mas na verdade ele está orientando o consumidor a não ter tempo de pesquisar e acabar o consumidor ansioso para efetuar aquela compra. Com a vantagem que eles dão também, né? Exato, com aquele super cupom, com super desconto, então ele vai acabar comprando. E aí não é o caso nem de mau fornecedor, é o caso de fraudador mesmo, são criminosos que estão se aproveitando dessa oportunidade de compras aí do final do ano. Agora, Ricardo, uma dica para o consumidor que está em casa agora, poderia ser também a análise de preços. Eu sei que o PROCON, ao longo de todo o ano, costuma fazer isso, né? Algumas pesquisas, fazendo comparação de preços ali, e coloca para esse consumidor também, né? Isso, o PROCON ele já tem feito esse papel de fazer a tabela de preço para ficar acompanhando de fato se nesse período vai existir um aumento abusivo que não justifique esse aumento do produto. Geralmente isso chama-se uma maquiagem de preços, né, que o fornecedor ele faz, ele aumenta
o valor do produto, mas aí ele dá um desconto, o desconto Black Friday, o desconto final do ano, e aí o consumidor pensa que ele está fazendo uma boa compra, mas na verdade o produto ele não reduziu de preço. Pelo contrário, ele manteve, e aí trata-se de uma propaganda mesmo, enganosa, uma prática abusiva, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de uma prática abusiva e o PROCON ele tem o poder de atuar e de fiscalizar esses maus fornecedores. Agora, para essas compras, você até falava agora no início, as compras online, que tem crescido assim absurdamente, né? As pessoas têm buscado cada vez mais, inclusive pela facilidade, né? Pela comodidade de não sair de casa, buscar, né? Fazer essa compra de forma online. Os cuidados básicos, principalmente com relação à chegada desse produto, e quando você observa que não veio como você tinha visto ali no anúncio, no encarte. Pronto. Primeiro é importante destacar sobre direito de arrependimento. O produto que o consumidor ele fez uma compra de forma online, ou seja, ele não viu. Digamos que ele comprou uma camisa, ele não viu, não testou, então ele não sabe se vai dar nele ou não. Então ele tem o direito de arrependimento. A contar da chegada desse produto na sua residência ou no local que ele botou para receber, ele tem um prazo de 7 dias para se arrepender dessa compra. Então esse é o primeiro direito dele. Se eventualmente ele comprou um produto, o produto ele vem com especificações diversas, ele também tem direito a substituir ou se arrepender dessa compra. E o ônus disso não é do consumidor, o ônus disso é do fornecedor. O fornecedor, ele que tem que mandar buscar esse item, o consumidor leva até os correios, mas nenhum ônus é dele, de pagar para essa mercadoria voltar. Então esse é um dos direitos do consumidor. E quando esse movimento é feito fisicamente, você foi, comprou, ou então, e aí teve esse mesmo sentimento de repente, não é bem aquilo que eu vi e me arrependi, funciona da mesma forma ou não? Não. Isso é uma dúvida, uma das maiores dúvidas, principalmente nesse período do final do ano, que o mercado está realmente muito aquecido. O consumidor que comprou um produto, ele somente pode trocar se o produto apresentar defeito e o fornecedor não realizar o reparo durante 30 dias. O consumidor comprou o produto. Se durante o período de garantia der defeito, o fornecedor tem 30 dias para reparar. Se não reparar, que é consertar, ele precisa trocar ou então reembolsar o consumidor. Mas o que muitos fornecedores fazem nesse período de final do ano é exatamente dar um regramento próprio, dar benefício para trazer esse consumidor para mais próximo da empresa, e aí ele dá o direito à troca do produto, de fato, e aí essa regra desse fornecedor, como ela é mais benéfica, aí vale. Se o fornecedor disser, você tem 10 dias para trocar uma compra presencial, aí logicamente o consumidor tem algumas observações que ele tem que de fato seguir, e ele tem esses 10 dias, porque essa oferta vincula e vira lei de fato para o consumidor. Agora, Ricardo, deixa eu aproveitar que você está aqui com a gente, e aí a gente sabe que dezembro vai passar assim, voando, né? E aí já vem esse início do ano, e lógico, com ele, os pais. Atenção, pais! A gente tem um outro tema que a gente rapidamente precisa dar conta, que é, na verdade, a mensalidade escolar e associada ali imediatamente aos tais materiais escolares. Como é que esse assunto está sendo tratado? Porque a gente sabe que existe aí, né, essa falta de acordo e diálogo entre uma coisa e outra, e claro, sempre os pais aí de alguma forma reclamam em relação a esse percentual de aumento. Pronto. O percentual de aumento pode existir, de fato, um aumento da mensalidade, desde que ele seja justificado. Isso precisa estar de forma clara para o consumidor, para o pai, para o responsável que paga essa mensalidade. Pode sim realizar o aumento da mensalidade, mas desde que ele seja justificado. E essa justificação precisa estar clara aos consumidores. Quanto aos materiais, é muito importante que os materiais de forma individualizada, eles não sejam cobrados. O aluno, ele de fato pode adquirir os materiais de forma individualizada, mas aqueles materiais de forma coletiva já de fato não pode ser cobrado. Agora, rapidamente, fala pra gente sobre essa questão que também está sendo bastante levantada pelos pais em relação a certas disciplinas que hoje estão sendo cobradas à parte, por exemplo, o inglês e o material escolar também. Como é que deve se comportar o pai, a mãe,
o responsável que arca com essas despesas pode acionar o PROCON em caso de dúvida com relação a essa prática? Pronto. O consumidor, hoje no estado do Maranhão, temos mais de 80 unidades do PROCON. Então o consumidor ele pode buscar uma das nossas unidades, ou se ele não quiser sair de casa, ele tem um aplicativo da palma da sua mão, ou até as redes sociais do PROCON. Ele pode tirar essa dúvida, assim como se ele entender que está sendo enganado, lesado, ele pode acionar o PROCON para a gente fiscalizar. Muito bem, Ricardo, queria te agradecer, viu, pela Obrigado. Participação aqui e já abriu espaço para que você volte com a gente no começo do ano, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter muita dúvida aí sobre esse assunto da volta às aulas. Tá certo, obrigado, eu que agradeço. Viu? Obrigada mais uma vez, tá vendo? E aí sempre buscar na dúvida o acesso ao PROCON direto. Mas olha, vamos falar sobre um tema interessante. Olha, 2024 foi um ano de lutas, né, para todo mundo, claro, mas também de conquistas, principalmente para as pessoas trans, que conseguiram ter acesso à retificação do nome. Olha que coisa importante, né? Só este ano já foram mais de 160 que agora são reconhecidos como realmente eles querem. Alice Lira é uma mulher de apenas 2 anos. Esse é o tempo em que ela conquistou o direito de ser reconhecida como mulher trans. Antes disso, precisou viver muitos anos reprimindo a verdadeira identidade que carrega consigo. Minha mãe sempre foi uma pessoa de ter muito medo da sociedade me machucar. Ali foi quando eu tive que me guardar dentro de um casulo e me proteger durante um bom tempo da minha vida, até por volta dos 17 anos, que é quando eu adentro a universidade e já me sinto como os primeiros passos da vida adulta, a vontade de realmente externalizar para o mundo e dizer, me reafirmar em sociedade, dizendo, olha, eu sou uma mulher trans, eu me identifico dessa forma e, a partir de hoje, eu sou Alice Lira. Para ser chamada de Alice, ela precisou passar pela retificação de nome, uma conquista que exigiu muita luta, especialmente pelo caminho judicial. Com mudanças na legislação, hoje o processo está mais acessível. Bom, desde 2022, com o advento da Lei 14.890, abriu-se a possibilidade para que qualquer pessoa fizesse alteração do seu prenome, né? Conservando o seu nome, o seu sobrenome. Qualquer pessoa hoje não mais é necessário você comprovar que é uma pessoa trans através de laudos, exames. Qualquer pessoa do povo pode fazer alteração. O advogado explica como é feita a retificação de nome. Olha, primeiro é necessário que ela se encaminhe, né, até a Receita Federal e depois, feito esse procedimento, é encaminhado até o cartório para fazer a alteração da certidão de nascimento. E aí, realizados esses procedimentos, os novos documentos são expedidos com o novo nome. Fazer a retificação de nome já foi um processo bem mais complicado. Atualmente, existe todo um arcabouço jurídico que facilita para que a pessoa seja reconhecida como ela quer. Tribunal de Justiça, OAB, Defensoria Pública do Estado, todos estes órgãos trabalham no sentido de fazer com que a pessoa adote o nome que ela deseja. Só a Defensoria Pública do Estado, neste ano de 2024, atendeu 633 pessoas trans. Deste total, 163 conseguiram fazer a retificação de nome, ou seja, estão sendo chamadas da forma como elas desejam. Mas a retificação do nome não encerra todas as questões. A transição é um processo que envolve não só a pessoa, mas também a sociedade, a família e os amigos. Eu acredito que a transição de gênero, ela não é uma transição única somente da pessoa trans, e sim de todo o conjunto de sociedade que está em volta dela. É a família, é a escola, é o ambiente religioso, seja ele qual for, é a rua onde a pessoa mora. Uma certeza existe. Quem fez a retificação se sente mais tranquilo ou tranquila com o novo nome, que traz um sentimento de pertencimento e paz interior para quem passa por essa mudança. Na verdade, tranquila não define o que eu me sinto hoje. Hoje eu me sinto plena. Então, é como se finalmente eu pudesse ser quem eu realmente sou. E a partir do momento que você passa a ser chamado pelo seu nome, pelo nome pelo qual você se identifica, é uma diferença psicológica muito grande. É você ser reconhecido por aquilo que você realmente é.
É isso, vou pro intervalo, viu? Rapidinho, dá tempo de você levantar, tomar uma água, hidratar e voltar correndo, porque já já a gente traz o nosso giro de notícias. Você já sabe, informações aqui da capital e do interior do Maranhão. E tem ainda um estudo feito aqui no estado que avalia a comercialização do chamado crédito de carbono, que é gerado pelos nossos manguezais. Você vai entender, viu? É um instante só, não sai daí não, que eu volto já já. De volta com o nosso Revista Maranhão, e se você sintonizou só agora, olha só, seja muito bem-vindo, tá? Toda segunda-feira a gente está por aqui no nosso Revista Maranhão e você sempre por aí, espalhando a notícia para todo mundo. E por falar nisso, vamos para o nosso giro de notícias? Tem informações aqui da capital e do interior do Maranhão. O projeto de lei número 594/2024, que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Parlamento Estadual, foi votado pelos parlamentares em regime de urgência durante a sessão plenária. Uma vitória histórica depois da presidente Iracema Vale, em nome da mesa diretora da Casa, autorizar a reforma. Ainda no primeiro expediente, o assunto foi citado por alguns deputados, que destacaram projetos e avanços de pautas importantes que culminaram para as melhorias do PL. A categoria acompanhou a votação da galeria com faixas de agradecimento, uma luta de 20 anos que só agora se consolida por meio de muito diálogo com a atual gestão. Ao final dos votos, os servidores desceram ao plenário para comemorar a conquista. Eles foram recebidos pela presidente Iracema Vale. 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão. De uma maneira democrática, de uma maneira cordial, sempre recebendo o sindicato tantas as vezes que foram necessárias. Portanto, parabenizo a todos nós, deputados e deputadas dessa casa, que votamos nesse projeto, que realmente muda a vida do funcionalismo público da Lema. O plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores é algo trabalhado há muito tempo. É algo onde o servidor tem mostrado cada vez mais para cada gestão o quanto é importante ele ser valorizado, e hoje, na gestão da presidente Iracema Vale, a gente torna isso uma realidade. A expectativa é que o PL seja encaminhado para a sanção do governador Carlos Brandão ainda neste ano e que entre em vigor em maio de 2025. As melhorias contemplam diminuição no tempo de progressão, incorporação definitiva aos vencimentos de gratificação técnica, reconhecimento de reajustes salariais referente aos percentuais de 21,7% e 6,1%, criação da gratificação especial por desempenho. Os servidores reconheceram o esforço da presidente Iracema Vale para garantir a valorização salarial que aguardavam há 2 décadas. Se sente muito feliz por essa acolhida da presidente Iracema, por ter feito com que a gente avançou. É lógico que nós tivemos que recuar e a mesa diretora também teve que recuar, que é o processo de discussão política sindical. Então a gente está muito feliz por esse momento e queremos agradecer imensamente o apoio da categoria do Sindisalem, a nossa diretoria, e também o apoio da mesa diretora para essa proposta. Grande parte dos funcionários vai ter até 19% de aumento, e ainda houve o fato do acréscimo de quem não tem o 21,7% vai passar a ter a partir do momento que for aprovado o plano. O presidente Iracema vem fortalecer mais ainda essa união, e é um momento de diálogo que o sindicato tinha fortalecido e a casa também. E o nosso parabéns maior vai ser para Iracema Vale por esse reconhecimento e valorização dos nossos servidores aqui da casa. Me sinto feliz, me sinto realizada. Me coloco no lugar do servidor, porque também sou servidora pública. Então, foi um trabalho feito a muitas mãos e, como diz o nosso querido Noleto, só a luta muda a vida, né?
Olha, e de olho no potencial gigantesco que o Maranhão oferece, a partir da área de mangues, que é considerada uma das maiores do Brasil, um estudo está sendo desenvolvido para a comercialização do chamado crédito de carbono e que é gerado exatamente por meio dos nossos manguezais. No Brasil, a maior área de mangue está no Maranhão. São 450 mil hectares recortando todo o litoral do estado, principalmente entre a ilha de São Luís e o extremo oeste, na divisa com o Pará. Isso significa que o Maranhão pode ter uma das maiores fontes geradoras de lucro no mundo. Como? Já ouviu falar em crédito de carbono? O assunto tem sido muito debatido nos últimos anos como uma forma de compensação à degradação ambiental provocada, em sua maioria, por empresas que emitem o dióxido de carbono na atmosfera. A ideia foi preservar o meio ambiente. Então, com isso, criou-se uma unidade, né, para que a gente consiga monetizar o quanto os ecossistemas e os biomas eles são eficientes em preservar ou capturar esse carbono atmosférico. As indústrias de petróleo e siderurgia são exemplos de grandes geradores de CO2, e elas são as potenciais compradoras dos créditos de carbono. E onde o mangue entra nisso? Pesquisas revelam que os manguezais, com o seu alto poder de absorção, são capazes de armazenar 4 vezes mais carbono por metro quadrado. Só perde para a Amazônia. De acordo com este engenheiro agrônomo, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2. Essa tonelada no Brasil está sendo vendida a R$ 25,85. Como a estimativa de armazenamento é de 1 bilhão e 900 milhões de toneladas, o lucro para o país pode chegar a 48 bilhões e 900 milhões de reais. Se a empresa modifica seu sistema produtivo e ao invés de emitir, ela reduz essa emissão, então esse carbono ele deixa de ser emitido. E aí cada tonelada que deixa de ser emitido é convertido a um crédito de carbono. Então, tanto os ecossistemas naturais quanto as empresas têm essa possibilidade de monetizar crédito de carbono, evitando, né, essa emissão para a atmosfera. De olho neste mercado vantajoso, o Maranhão iniciou estudos para comercializar os créditos de carbono gerados pelos manguezais no estado. Esses manguezais, segundo estudos, segundo pesquisas, eles conseguem capturar muito mais carbono do que uma floresta que esteja, vamos dizer assim, de área equivalente. Muito quanto? Em torno de 5 vezes mais. Então, é algo que a gente fica... isso são números de pesquisadores, são números de empresas. Nós já fomos procurados por investidores querendo investir exatamente nesta área de conservação de mangues para auferirem créditos de carbono. Então, é um investimento manter o mangue e auferir dali os créditos de carbono e vender no mercado nacional ou internacional. No momento, o que impede a celeridade da comercialização dos créditos de carbono é a falta de uma regulação sobre o assunto. Vencendo essa barreira, os negócios vão fluir. Nosso impeditivo ainda hoje é regulação. Nós não temos regulação federal a respeito dessa atividade de crédito de carbono. É algo que está no Congresso e que vai passar por uma aprovação, uma sanção presidencial, tornando lei. A partir daí nós teremos vamos dizer assim, uma condição jurídica de oferecer exatamente essa atividade às empresas. E as empresas se sentirão muito mais confortáveis em fazer o investimento nessa área. Que maravilha, né? E que realmente desenvolva cada vez mais e que o nosso potencial seja explorado nessa direção. Estou me despedindo de vocês, desejando que a semana seja de tranquilidade, positividade e de muita paz, tá? Vem aí mais informações ao longo de todo o dia. Se você quiser rever também todo o nosso programa, basta ir lá no YouTube e acessar Revista Maranhão. Beijo no coração, fiquem em paz e com Deus. E até! Tchau!